Em todo o universo de Predador, fêmeas e Altia são quase impossíveis de encontrar. As caçadas, as batalhas, as mortes lendárias, tudo é dominado por machos. Mas há uma fêmea que não apenas sobreviveu à sua história, como se tornou uma das personagens mais complexas da franquia. Seu nome é Big Mama, e a sua conexão com um humano geneticamente modificado revelaria segredos que ninguém esperava. Big Mama não era apenas qualquer predadora. Ela era enorme, mesmo pelos padrões de Altia, superando os caçadores machos em estatura, habilidade e velocidade de uma guerreira de elite. Sua sala de troféus contava histórias de caçadas que deixariam outros predadores com inveja, caveiras de espécies de toda a galáxia, incluindo algumas que pareciam com Batman, Ciclope e até mesmo a mão de adamantium do Wolverine. Sim, Big Mama tinha andado ocupada, mas apesar de todas as suas vitórias, carregava uma ferida que nunca cicatrizava. Seus filhos haviam sido sequestrados, arrancados dela de uma maneira que violava tudo aquilo que os Yautja acreditavam. Essa perda guiava tudo que ela fazia, cada caçada, cada morte. Ela já não era apenas uma guerreira, era uma mãe em missão. A história realmente começa com uma mulher chamada Karen Delra. Embora não fosse seu nome verdadeiro, ela fora criada em laboratório, geneticamente modificada para ser perfeita em todos os aspectos, projetada especificamente para ser a esposa troféu de Lucian Delra, um rico traficante de armas com muito poder e moral. Karen vivia a bordo da Liberas, um enorme aerodeslizador que flutuava acima da Terra após o planeta sucumbir em uma infestação de xenomorfos. A vida no céu deveria ser segura, mas a mente de Karen estava longe da paz. Ela sofria com pesadelos terríveis, visões de um predador gigantesco a caçando em selvas alienígenas, perseguindo-a como presa. E nesses sonhos a criatura chamava continuamente por um nome que ela não reconhecia: Ash Parnal. Ela não fazia ideia de quem era essa pessoa ou que aquele caçador parecia conhecê-la. Então, os pesadelos se tornaram realidade. Big Mama sequestrou Karen, arrastando-a para uma caçada virtual controlada pelo sistema de IA da nave. Durante a caçada, Big Mama enfrentou ondas de xenomorfos para proteger Karen, algo que não fazia sentido algum. Predadores não protegem suas presas, mas antes que alguém pudesse entender o que estava acontecendo, forças de segurança humana capturaram a Big Mama e a mantiveram presa em um laboratório de contenção a bordo do Libertas. Karen deveria ter sentido alívio, em vez disso sentiu algo completamente diferente, uma atração irresistível pela criatura que a caçava. Karen tomou uma decisão que mudou tudo, invadiu o laboratório e libertou a Big Mama do armazenamento criogênico. As duas fugiram juntas, roubando uma nave predadora e deixando o Libertas para trás. Mas aquilo não foi apenas uma fuga. Big Mama começou a treinar Karen nos caminhos dos Yautja, ensinando-a a lutar, caçar e sobreviver. Ela tratou Karen como uma delas. Para um predador fazer isso com um humano era algo inédito, mas Big Mama via em Karen algo que ninguém mais percebera. Elas se tornaram mais do que aliadas, tornaram-se algo próximo a uma família. O vínculo entre elas foi posto à prova quando chegaram a uma estação espacial, e Karen foi capturada por traficantes do mercado negro que planejava vendê-la ao maior lance. Big Mama, ainda se recuperando dos ferimentos sofridos em batalhas anteriores, destruiu a estação inteira para resgatá-la. Um predador arriscando tudo por um humano. O universo nunca vira algo assim. Mas o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Uma rainha xenomorfa havia infestado a estação, e no caos Big Mama foi capturada e mantida como refém. Karen aliou-se a um grupo de mercenários treinados nas técnicas de combate Yautja e juntos rastrearam a rainha até o seu ninho. A missão era simples: resgatar a Big Mama. Mas ao chegarem lá, Karen percebeu que só havia uma maneira de salvar todos. Ela se sacrificou, permitindo que um facehugger real a impregnasse com um embrião. Era uma sentença de morte, mas deu-lhe tempo. A ameaça real, porém, não era apenas os xenomorfos. Toy, a IA que controlava o Libertas, vinha conduzindo experimentos para criar um híbrido perfeito, combinando DNA humano
Xenomorfo e Predador. O resultado foram os chamados híbridos brancos, criaturas mais rápidas, inteligentes e mais mortais do que tudo que já existira antes. O destino de Karen foi selado no momento em que o facehugger se fixou nela. O Chestbuster irrompeu o seu corpo, encerrando sua vida em segundos, mas aquilo não era um xenomorfo comum. A criatura que emergiu carregava traços da consciência de Karen, suas memórias e sua personalidade distorcida em algo alien. Um híbrido nascido do sacrifício, mais perigoso do que Toy jamais imaginaria. Foi então que a verdade veio à tona. Karen Delra jamais existira. Ela era um clone, uma cópia de uma mulher chamada Etch Parnell, executada anos antes. Etch Parnell era uma lenda por mérito próprio, especialista em combate, ganhar o apelido de The Renegade, ou seja, a renegada, durante seu tempo como comandante da Estação Espacial Samara. Ela não era apenas uma esposa troféu mimada, ela era uma soldada treinada para matar, experiente em guerras das quais a maioria das pessoas não sobreviveria. Ash concordara em ajudá-la e recuperá-los, e elas se juntaram, caçaram juntas, mas a missão fracassou. Escaparam com a vida por pouco e logo depois Ash foi morta. Toy recuperou seu corpo e fez um clone dela e implantou memórias falsas, remodelando-a como Karen Delra, a esposa perfeita para Lucian. Mas a marca genética permanecera profundamente no DNA da Karen. Treinamento de combate de Ash, seus instintos e seu espírito guerreiro. Tudo ainda estava lá, esperando para emergir. Foi por isso que Big Mama a reconheceu. Foi por isso que a chamou de Etch Parnell. O predador jamais esquecera a humana que tentara ajudá-la a encontrar seus filhos. A batalha final foi um caos absoluto. O rei híbrido branco emergiu usando William, filho de Lucian, como hospedeiro. A criatura falava com voz de William, uma mistura perturbadora de inteligência humana e fome alienígena. Ela perseguira a prole xenomorfa de Karen e atacou Big Mama, determinada a provar-se o predador supremo. Os mercenários treinados na técnica Yautja entraram na luta, transformando a estação em uma zona de guerra. Mas o verdadeiro ponto de virada foi a rainha, a colossal matriarca xenomorfa. Sabendo que fora impregnada com um embrião híbrido e tendo apenas instantes de vida, ela fez o seu último movimento, agarrou o rei híbrido por trás, prendendo-o em um braço de ferro, enquanto o Chestbuster irrompeu seu próprio peito. A explosão de sangue e tecido alienígena os eliminou simultaneamente, e o novo híbrido recém-nascido não durou muito. Big Mama garantiu isso, esmagando-o antes desse seu primeiro suspiro. Então algo impossível aconteceu. O corpo de Karen, imóvel em uma poça de sangue, começou a se regenerar. As modificações genéticas que a tornaram esposa troféu perfeita incluíram capacidades avançadas de cura e elas entraram em ação com força total. Suas feridas se fecharam, seus órgãos se reconstituíram e ao abrir os olhos ela já não era mais Karen. Era Etch Parnell, a original. Suas memórias verdadeiras restauradas. Ela olhou para Big Mama e deu à predadora a notícia que ela esperava há anos. Havia descoberto a localização de seus filhos sequestrados. A missão que falhara tantos anos antes finalmente poderia ser concluída. Mas antes havia assuntos pendentes. Ash rastreou Lucian e o eliminou, o que por sua vez desativou Toy e libertou todos do controle da IA. Elas escaparam e Ash reconquistou seu título de renegada, a guerreira que sempre fora por baixo da identidade falsa. A Big Mama sobreviveu, o que a torna um dos predadores mais raros de toda a franquia. Fêmeas e Yautja quase nunca aparecem nessas histórias, e quando aparecem geralmente não saem vivas, mas a Big Mama sobreviveu e recuperou os seus filhos. A história é extraída da série de quadrinhos Alien vs Predador Dead List of the Species. É uma das narrativas mais longas e complexas do universo Alien vs Predador. O roteirista Chris Claremont, famoso por seu trabalho nos X-Men, criou uma personagem e deu-lhe uma profundidade que a maioria dos predadores jamais recebeu. E os easter eggs espalhados ao longo da trama deixaram os fãs enlouquecidos. A sala de troféus de Big Mama, com personagens da Marvel e da DC. Uma nave especial batizada em homenagem a Ellen Ripley. Conexões
depois com outros quadrinhos de Aliens, como Aliens Renegade, e foi uma carta de amor à franquia inteira. O que torna a história de Big Mama tão poderosa não é apenas a ação ou as reviravoltas, é o relacionamento entre um predador e um humano, algo que desafia tudo que achamos saber sobre os Yautja. Big Mama viu Ash em Karen, antes mesmo que Karen soubesse quem realmente ela era. Ela treinou, protegeu, tratou como a do clã e no fim esse vínculo salvou ambas. A história levanta uma pergunta que a maioria do material sobre predadores evita. O que acontece quando um Yautja se importa com algo mais do que a sua caçada? O que acontece quando um guerreiro se torna um pai ou uma mãe, lutando para recuperar seus filhos, disposto a quebrar todas as regras que a sua espécie considera sagrada? Big Mama respondeu essa pergunta de maneira mais brutal e bela possível. Ela sobreviveu, ela lutou, ela venceu. Tá aí, galera, a história de Big Mama, uma predadora extremamente forte e uma história muito legal. Inclusive, se você quer saber muito mais das histórias dos predadores, os quadrinhos é o seu lugar certo, porque ali a lore é muito mais expandida do que nos filmes. Então recomendo você procurar aí os quadrinhos do Predador, tanto de Alien vs Predador, que você vai ter muita lore para poder conhecer a comunidade, como funciona todo o funcionamento dos Yautja. Fechou? Então, é isso aí, galera. Deixa nos comentários se você já conhecia a história, se você conhecia a Big Mama. Vamos trocar aquela ideia, porque eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. Eu fui.